Deus, graça e paz, irmãos. Muito bom estar aqui nessa noite, uma noite memorável, uma noite onde celebraremos algo em memória dele. Diga, em memória dele. Em memória dele. E isso me faz lembrar que quando celebramos a Santa Ceia, é que houve uma substituição. Em muitos aspectos, Jesus nos substituiu. Coisas que eram para a gente ter passado, preços que eram para a gente ter pago, Ele fez por cada um de nós. E dentro desse aspecto substituição, mas antes até de falar nele, na hora do louvor me veio uma imagem, creio que por inspiração do Espírito Santo, de Jesus sentado à direita do Pai, olhando para Ele, sorrindo e falando, valeu a pena. Porque eu conquistei pessoas que hoje me adoram em espírito e em verdade. Pessoas que eu posso manifestar a minha presença no meio deles. Pessoas que estão cumprindo cada propósito. Então o Senhor hoje está muito regozijado com a tua vida. Está regozijado porque você veio aqui nessa noite cultuar o nome dEle. E Ele diz, valeu a pena. Glória a Deus por isso. E nessa noite, irmãos, eu queria compartilhar com os queridos algo que veio ao meu coração sobre substituição. Diga, substituição. E dentre esses aspectos da substituição, eu queria compartilhar com vocês algo que é a substituição da rejeição pela aceitação. Né? É verdade que Jesus suportou a nossa rejeição para que tivéssemos a sua aceitação. Amém? Ele teve que suportar isso, ele teve que passar por isso, ele teve que amargar esse alto preço para que hoje você fosse aceito pelo Pai. E eu fui ver lá no dicionário o que quer dizer rejeição e encontrei o seguinte: rejeição é um senso de que não se é querido nem amado. E vi também um ditado que dizia assim: a pior doença é não ser amado. É verdade, não é? Na realidade, rejeição é algo que fere pessoas, marca a vida de pessoas, né? Deixa cicatrizes profundas. E quem sabe aqui nesse auditório, se cada um de nós não passou por algum grau de rejeição em nossas vidas, alguma coisa que marcou as nossas vidas, mas que já fomos tratados por isso. Amém? Glória a Deus. Eu queria ver com vocês o que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, 19, o apóstolo faz uma afirmação muito importante. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ler todos juntos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, é claro e é verdade que a Igreja de Cristo, ela se move, entre outras coisas, através do amor. Amém? O amor é que nos impulsiona, o amor é um fruto, né? O amor foi derramado em nossos corações. Mas esse amor, ele só pode ser, de fato, exercido porque Ele nos amou primeiro. Amém? Houve uma ação, esse amor, na realidade, é uma reação para algo que, na história, na plenitude dos tempos, já foi cumprida por nosso Deus. E uma coisa que eu acho interessante é que esse amor de Deus despertou o nosso amor. Existe um amor que foi derramado em nossos corações, mas o fato dele ter nos amado foi como uma chave que ligou e hoje a gente, de fato, pode amar, né? Uma coisa que é interessante a gente observar é que alguém que nunca foi amado não sabe como amar. Não é verdade? E a gente sabe que existem milhares de pessoas que sofrem de rejeição, mas querem amar, mas elas não têm uma capacidade em si de transmitir isso. E isso me faz lembrar uma ferramenta poderosa de evangelização. Saber que em cada criatura que habita nesse planeta há um grande potencial de amor para ser despertado. Né? Hoje pela manhã nós vimos uma palavra poderosa, né, trazida pelo nosso irmão Eduardo, que dizia que precisamos ter lentes proféticas para olhar para as pessoas. Não olhá-las como pecadores, como pessoas, né, que estão em desobediência, como de fato estão,
mas olhá-las como potenciais filhos de Deus, né? Futuros filhos de Deus. E eu queria até completar isso, olhar como pessoas que de fato podem amar. Isso parece até um paradoxo, né? E buscando um pouco, né, a razão ou a raiz da rejeição, né, eu pude perceber o seguinte: o início dessa questão de rejeição na vida das pessoas, ela começa na realidade através de rompimentos familiares. Tudo parece que começa nessa questão da estrutura familiar, não é verdade? E aí a gente vai logo para os bebês, né? Aqui na nossa igreja a gente tem o privilégio de a cada mês, né, receber crianças que são apresentadas aqui, bebês lindos, né, bem vestidos, cheirosos, bem cuidados, né? E isso muito alegra os nossos corações. E parece que aqueles seres humaninhos, né, como se fala aí na internet, aqueles pequenos seres humanos, eles têm uma necessidade enorme de amar, mas também de ser amado, né? E para isso, Deus colocou na vida deles duas figuras. Diga, o pai e a mãe. Na verdade, a mãe está naquela questão do cuidado, do carinho, do colo, do afago, do suprimento, né? E o pai está mais ou menos naquela questão ali de dar segurança àquela estrutura, não é verdade? E muitas vezes, quando isso falta, começa a surgir no coração daquela pequena criança sentimentos de rejeição. Quando pequenas atitudes não são feitas com sinceridade ou até faltam, aqueles pequenos seres, eles são muito sensíveis e começam a desenvolver isso, não é verdade? E eu acho que a gente podia até ampliar. Existe casos ainda que bebês no útero da mãe começam a desenvolver também senso de rejeição, quando eles, por vezes, não são bem-vindos ou chegam em estações que não era para chegar, não é verdade? Às vezes condições financeiras ou desestruturas familiares, né? A mãe nem verbaliza isso, mas a própria atitude, o sentimento dela é passado para aquelas pequenas crianças, e isso vai se formando, né, no coração de cada uma, né? Eu pesquisei também outras causas de rejeição e descobri que rompimentos de casamento é uma causa grande de rejeição. E pasmem os irmãos, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos da América, 50% dos casamentos terminam em divórcio. É uma estatística realmente muito aterradora. No Brasil não está muito distante. Hoje, 30% de todas as uniões, né, civis, o fim delas é divórcio. E muitas vezes o que acontece é que as feridas desse tipo de rompimento são sentidas por ambas as partes, né? O marido vai para um lado, esposa vai para o outro lado, e ali eles, na cabeça deles, foi rompida o quê? Um investimento, um relacionamento, onde se investiu, onde houve doação, onde houve confiança, onde houve comprometimento, né? E muitas vezes isso é perdido por traição, ou até por outros motivos, não é verdade? O profeta Isaías, ele se dirigia para a nação de Israel e ele captou esse sentimento em relação a rompimentos de casamento. Só que ele falava para a nação de Israel. Eu queria acompanhar com vocês o que está lá em Isaías 54:6, mas eu vou ler na Nova Tradução, que ela traz um entendimento melhor para a gente. Isaías 54:6, que diz assim: você estava aflita como uma mulher abandonada pelo marido, mas o Senhor está chamando de volta. O seu Deus diz: será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem? Então o próprio Deus, ao se dirigir profeticamente para a nação de Israel, ele consegue captar a fotografia da rejeição, né, de lares que são desfeitos através do divórcio, né? E os traumas e as feridas que tudo isso causa, né? Se a gente fosse pesquisar, quantas outras coisas existiriam, né,
para causar esse senso de rejeição. Mas eu vi algo também que me chamou muito a atenção sobre a aparência física. A sociedade, muitas vezes, ela estabelece padrões. Olha, você tem que ser assim, assado, tem que ser gordo, tem que ser magro, tem que ser alto, tem que se vestir dessa forma, não é verdade? E quando as pessoas não se adaptam a esses modelos, elas muitas vezes são rejeitadas no mercado de trabalho, né, nos grupos sociais. Isso são coisas que vão se somando e são oportunidades que vão, de fato, né, gerando, ou seja, não é preciso muita coisa para uma pessoa se sentir rejeitada, não é verdade, irmãos? Mas aí, eu acho que a gente agora entra no ponto-chave que nós desejamos abordar. É que, de igual forma, Jesus veio para aqui com um propósito, ele tinha um caminho a seguir, ele tinha um destino a ser efetuado, e neste caminho, ele também sofreu rejeição. As Escrituras nos relatam que ele sofreu rejeição de todas as formas. E vamos ver alguns textos, né, que vai nos trazer luz sobre isso. Eu queria começar com Isaías, capítulo 53, versículo de número 3. Isaías 53, 3, que diz assim, se referindo a Jesus: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Se você quer saber o que é rejeição, o nosso Senhor Jesus foi o mais rejeitado, diga assim, o mais rejeitado entre os homens. Continuando, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Ou seja, ele passava, as pessoas tinham vergonha, não queriam nem observar aquela imagem, né? Aquela imagem dele a caminho da cruz. E dele não fizemos caso. Então aqui está mostrando, irmãos, e que se existe rejeição neste mundo, e que é algo muito ruim, e que é algo que penaliza, nosso Senhor Jesus foi o mais rejeitado. Diga assim, o mais rejeitado. Mas não para por aí, né? Vamos lá para João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, que diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Irmãos, imagina você se dirigir a uma missão, se dirigir a uma cidade, a um local, a um grupo de pessoas, enfim, algo que você precisa desempenhar a sua função, e ao chegar naquele lugar, você não ser bem recebido, né? Como isso machuca o ser humano, como isso gera trauma, né? E Jesus também passou por isso. O livro de Salmos, se vocês não sabiam, ele foi escrito 1000 anos antes da vinda de Jesus aqui na terra. Só que nesse livro existem alguns salmos que são proféticos, eles apontam para Jesus, eles até são chamados de salmos messiânicos, porque eles falam profeticamente de algo que o Senhor Jesus passaria ou estaria, digamos, vivenciando. E o Salmo 69, ele é um desses salmos, e tem um texto que também me chamou a atenção, e está lá no Salmo 69, no versículo de número 8, se referindo à pessoa de Jesus, e diz assim: tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Então veja que Jesus, ele não foi só rejeitado pelo seu próprio povo, mas foi rejeitado inclusive pela sua família. Isso de fato é muito triste, isso gera muitas marcas, né? Mas tudo isso é um pano de fundo, é um cenário para algo que ia nos favorecer, amém, irmãos? Mas alguém pode dizer: mas tudo bem, conheço pessoas, ou já vi exemplos de pessoas que foram rejeitadas pelo próprio pai, né? Até agora a gente falou de ser rejeitado pelo povo, ser rejeitado pela família, mas ser rejeitado pelo próprio pai, creio que é algo de fato muito penoso. Mas Jesus experimentou isso também. Ele de fato precisava, como um perfeito substituto,
passar por tudo aquilo que a gente não precisasse passar mais. Ele precisava ser rejeitado para que você fosse aceito na família. Amém? Vamos ver o que está lá em Mateus, capítulo 27, versículos de 45 a 46, que mostra essa cena. Diz assim, 27, 45 a 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu creio, irmãos, que num momento como esse, um momento de extrema dor, Jesus na cruz, se dirigindo ao próprio Pai, né? Buscando amparo no próprio Pai e não encontrando, né? Sofrendo, digamos, essa rejeição de modo tão cruel, eu creio que algumas imagens vieram à cabeça dele. Até porque esse era o mesmo Jesus e era o mesmo Deus que um dia, ao ser batizado, ele ouviu uma voz: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. É o mesmo Jesus e é o mesmo Pai que hoje está sendo desamparado ali naquela cruz, solitariamente. Mas também é o mesmo Deus e é o mesmo Jesus que um dia ele disse: Quem me vê a mim, vê ao Pai. Era um trabalho o quê? Parceria. Era um trabalho de quê? Cumplicidade. Isso me faz lembrar também, irmãos, os momentos de comunhão que o filho teve com o Pai. Quantas noites Jesus passou em claro, em contato com o seu Pai, com Deus? Quantas noites ele subiu ao monte ali para conversar, para abrir a sua alma, até só para ficar calado, ficar ali na presença dele. E agora, irmãos, essas coisas parece que não tinham surtido efeito. Havia um silêncio ensurdecedor do céu. O céu não respondia mais. Havia como que fosse um cenário de bronze ali tapando essa comunicação. E com certeza isso deve ter marcado feridas profundas na alma de Cristo. Essa rejeição, esse silêncio de Deus quanto àquilo tudo que estava se passando. E depois eu fui ver, essa questão da rejeição é algo que se dá muito no âmbito da alma, e de fato, essas coisas afetam o emocional. Mas Jesus passou ainda por outra experiência, que isso é como que fosse a substanciação da rejeição. Foi quando ele teve sede e lhe deram o amargor, né? O cálice da amargura. O cálice, diga assim, o cálice da própria rejeição. Irmãos, alguém pedir água, né, no momento desse, e ser oferecido vinagre, isso é o ápice de uma rejeição, né? Lá em Mateus 27, 48, né, essa cena é bem retratada para a gente, quando diz: E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, lhe deu a beber. Então não bastasse esse momento de grande rejeição, mas aquele vinagre, quando foi absorvido pelo corpo de Jesus e foi distribuído por todas as suas células, comunicou a ele que ele era rejeitado, que ele não era desejado, que ele não era aceito. Aquilo era o próprio cálice da amargura, não é verdade? E aí eu queria voltar com vocês para o Salmo 69, aquele salmo que nós já lemos, e existe um texto, né, que demonstra isso que está acontecendo nas emoções de Jesus. A gente está hoje fazendo algo em memória, diga, em memória.
estamos memorizando esses momentos e isso vai de fato abençoar muito as nossas vidas, amém? Salmo 69, versículo 20 e 21, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: os insultos partiram o meu coração. Isso é o salmista profeticamente apontando para Jesus. Os insultos partiram o meu coração e estou desesperado. Esperei que alguém tivesse pena de mim, mas ninguém teve. Esperei que alguém viesse me consolar, porém ninguém apareceu. Quando estava com fome, eles me deram veneno. Quando estava com sede, me ofereceram vinagre. Que coisa tão dramática, né? A alma de Jesus, ela estava em conflito, ela estava em sofrimento, eram momentos de grande agonia, né? E o mestre ali na cruz padecendo, solitário, rejeitado pelos homens, rejeitado pelo seu povo, rejeitado pelo seu próprio pai. E aconteceu algo assim, que fugiu o padrão. A crucificação, que era algo muito praticada nesses impérios antigos, e especialmente lá em Roma, o objetivo dela era que uma pessoa fosse pregada numa cruz e passasse 3, 4, 5 dias agonizando até morrer. O objetivo era esse mesmo, que fosse uma morte lenta e repleta de agonia. A proposta da crucificação era essa, né? E isso serviria também de lição para as pessoas que passavam ali naquele local. Eles olhariam para aquela cena, saberiam o porquê aquela pessoa foi crucificada e teriam, digamos, temor, né, das autoridades para que não fizesse aquilo pelo qual o motivo é que aquelas pessoas tinham sido crucificadas. E algo aconteceu com Jesus que fugiu esse padrão. E nós temos certeza, né, estamos certos disso, que o que acelerou a morte de Jesus foi a rejeição em demasiado que ele sofreu. O próprio Pôncio Pilatos, ele relata lá nos evangelhos, que ele ficou admirado com a rapidez com que Jesus morreu, porque ele foi pregado na cruz às 9 horas da manhã, que é na hora terça, né? E às 15 horas ele veio a falecer, né? Quando normalmente essa agonia, né, ou esse suplício se estendia tanto, né? Eu queria ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos de 43 a 45. Marcos 15, 43 a 45. Diz assim: vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, ele cedeu o corpo a José. Não é verdade? Então, na realidade, não obstante o grande sofrimento físico que Jesus passou, né? As pisaduras, os açoites, as tapas, as bufetadas, os cuspes, a coroa de espinho, né? Algo que infligiu muito sofrimento foi ele ter sido rejeitado pelos homens, rejeitado pelo seu povo e rejeitado pelo seu próprio pai. Mas tudo isso, irmãos, é um pano de fundo, né? Que a Bíblia traça, de fato muito dramático, né? Muito contundente, mas é um pano de fundo para uma consequência de Jesus ter passado por isso. E a consequência é: ele foi rejeitado para que você fosse aceito na família do Pai. Então veja que existiu um preço muito alto para que você hoje possa fazer parte e desfrutar dos privilégios de ser membro da família de Deus, de ser chamado filho de Deus, né? E uma coisa que chama a atenção é que essa aceitação, ela foi a primeira consequência da morte de Jesus. Quando Jesus foi decretado morto, nós fomos aceitos.
O primeiro resultado prático da crucificação de Jesus foi a aceitação de cada um de nós. E a Bíblia relata isso, está lá em Mateus 27, de 50 a 51, que diz assim: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Naquele exato momento, Jesus rendeu, entregou sua vida, entregou seu Espírito. E no versículo 51, próximo versículo, diz assim: a primeira coisa que aconteceu: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Irmãos, esse véu, ele na realidade separava um lugar muito interessante lá no templo. Ele separava o santo lugar do santíssimo lugar, ou santo dos santos. No santíssimo lugar, Deus habitava. Um Deus que não pode se encontrar com o pecado. E aquele véu, né, um véu de grande espessura, talvez 12 centímetros, né, a história relata, ele foi rasgado, irmãos, e não foi rasgado por outra pessoa não, foi rasgado pelo próprio Deus. O próprio Deus, ao satisfazer a sua justiça divina no seu próprio Filho, efetuou, abriu aquela porta, e a partir daquela porta ela declara algo para a gente. Ela declara que nós somos aceitos. E aquele véu rasgado, irmãos, ele também nos anuncia algo. Ele diz: entrem, vocês são bem-vindos. Cada um de vocês aqui são bem-vindos. Podem entrar. Podem se aproximar de mim, podem ter acesso à minha presença. E uma coisa que é importante é que você não só é apenas aceito, mas você é escolhido para isso. Amém? Você foi escolhido desde a eternidade para esse momento. Vamos ver o que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Essa palavra aí, irmãos, perante Ele, você podia repetir comigo? Perante Ele. Mais uma vez. Perante Ele, irmãos, é na presença do próprio Deus. Você foi escolhido para estar constantemente na presença de Deus. O que é a presença de Deus, irmãos? A presença de Deus é algo que só era reservado ao sumo sacerdote uma vez por ano para fazer a purificação dos pecados. E hoje nós podemos entrar ousadamente, eu diria até, podemos viver na presença de Deus. Podemos dioturnamente, ao dormir, ao acordar, ao trabalhar, estar na presença de Deus. O que é que eu faço na presença de Deus? Eu posso conversar com Deus. Amém? Eu posso também chorar diante de Deus. Mas também eu posso me alegrar diante de Deus. E se achar pouco, eu posso correr na presença de Deus. Eu posso andar na presença de Deus. Eu posso estar calado na presença de Deus, desfrutando na presença de Deus. Mas essa presença de Deus, irmãos, ela tem algo de grande valia para as nossas vidas. Porque na presença de Deus, todo medo se desfaz. Na presença de Deus, todo temor se desfaz. Na presença de Deus, a tristeza salta de alegria. Na presença de Deus, a provisão. O que é que você precisa? Qual é a tua necessidade? Irmãos, quando o filho pródigo tomou uma decisão e voltava para o pai não conseguiu esperar na varanda não, ele saiu correndo para encontrar. Há um Deus esperando você.
Há um Deus esperando que você tome uma decisão de entrar na presença dele, porque ele já abriu esse caminho. Esse caminho já está aberto, já é disponível e você pode usufruir. Quantos deleites, quantas alegrias, quanto amor há na presença de Deus. Tem pessoas ainda que sofrem rejeição hoje. Tem pessoas ainda que precisam se sentir amadas, porque passaram por histórias diversas de vida, mas nessa noite Deus diz: a minha porta está aberta, a minha presença está disponível, você pode vir e você vai ser abraçada pelo próprio Pai. Deus me trouxe nessa noite, irmãos, para te dizer que Ele deseja ter outro tipo de relacionamento com cada um de nós. Será que o nosso relacionamento não tem sido tão superficial? Será que o nosso relacionamento não precisa passar por alguma mudança? Com aquele que nos criou, com aquele que nos mantém, com aquele que nos ama, com aquele que tem um destino maravilhoso nas nossas vidas. Deus deseja que você converse mais com Ele. Muitas vezes a gente está chegando diante de Deus para pedir, né? E pede isso, pede aquilo. É um pede que só a graça de Jesus, né? E nada contra isso, irmãos. Mas Deus precisa ouvir declarações de amor da tua parte. Você precisa chegar para Deus e dizer: papai, eu te amo. Né? Você precisa ter deleite na presença do Senhor. Você precisa gozar da alegria que só é reservada a quem tem acesso a Deus. Existe uma alegria, irmãos, disponível, que só existe na presença de Deus. E você foi criado, você foi destinado para isso, para se alegrar na presença do seu Pai. Saiba que muitas coisas que sonham o teu coração só serão destravadas na presença de Deus. Aquilo que deseja o íntimo do teu coração já está reservado para você na presença de Deus. E você não precisa se esforçar, você só precisa se submeter à presença de Deus. Está dirigindo? Ligado no Pai. Está lavando o prato? Ligado na presença. Está ensinando na escola? Ligado na presença. Aproveitando as oportunidades e as sugestões do Espírito Santo. Ele se comunicando com você. Assim como eu estou conversando contigo agora, o Espírito Santo deseja se comunicar com cada um de nós. E você vai ver a voz dele tão perceptível que você acha que é uma pessoa que está do seu lado. E de fato, é uma pessoa. Alô? Estou aqui. Quem? O Espírito Santo. Queridos, enquanto eu ministro essa palavra, há uma atmosfera de amor abraçando cada um de vocês, sabe? Tocando, mudando histórias. Tem histórias hoje à noite que estão sendo mudadas. Por quê? Porque o teu coração está entendendo essas coisas agora. Ele é teu pai. E pai é família. Diga: pai é família. Está tudo em casa. Aleluia. Que tal começar a desenvolver uma amizade com seu pai? Sabia que você pode almoçar com seu pai? Pode. Eu sei, eu já vi relatos de pessoas falando com essa pessoa. Você foi para onde? Eu fui para o shopping. Foi? Almoçar? Fui. Foi sozinha? Não, fui não. Foi com quem? Com o Espírito Santo. Comeram o quê? Comemos comida chinesa. E ele gostou? Eu não sei, porque eu não vi ele comendo, mas o papo foi ótimo. Frango xadrez na presença do Espírito Santo. Quem quer? Aleluia! Irmãos, é esse tipo de amizade que Deus espera de cada um de nós. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quem deseja começar a experimentar manifestações claras? Hoje eu declaro na vida de vocês que a partir desta semana, manifestações claras como esse dia, na vida de cada um,
Você andando, você fazendo as coisas, você trabalhando, você namorando, você casando, você criando seus filhos e Deus se manifestando, Deus mudando histórias, Deus mudando quadros. Há quadros lindos que Deus deseja pintar usando cada um de vocês. Vocês serão o pano de fundo para o pincel do grande pintor. Quadros lindos. Irmãos, eu vejo algo muito grande na vida de cada um de vocês aqui. Algo, um toque especial do amor de Deus, um abraço especial do Pai. Efésios capítulo 1. Versículos de 5 a 6. Efésios 1, de 5 a 6. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Irmãos, todos nós fomos destinados a nos tornarmos filhos. Mas não é só vocês não. Tem um povo lá fora destinado a se tornar filhos. Vocês precisam dizer isso a eles. Ó, existe um destino para você. Você vai ser filho. Existe uma família querendo adotar você. Amém? Precisa levar essa palavra. Por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito. Eu fui ver essa palavra que é bem estranha, né? Beneplácito. Aí ela quer dizer o seguinte: desejo, deleite, prazer da sua vontade. Deus tem prazer em adotar filhos, em receber filhos. Ele tem alegria nisso. Para onde? Para quê? Para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu no amado. Eu queria já ir convocando aqui a equipe de louvor. Deus planejou tudo dessa forma. Ele queria que fosse assim. Amém? Glória a Deus por isso. Ou seja, o remédio para a rejeição é receber o amor de Deus. Existem traços ainda de rejeição na vida de alguma pessoa? Recebe o amor de Deus. Começa a ser tratado disso, né? Começa a receber esse amor, né? Fica tocado por esse amor, tá? Você pode se acordar um dia de manhã e dizer assim, ó, hoje eu quero experimentar o toque do amor de Deus. Ser amado pelo Pai. Isso é bom ou não? Amém. Amém, glória a Deus, né?